Graça e paz, queridos. Uma alegria estar com vocês mais uma vez para começarmos mais um módulo da nossa escola de princípios. Nesse módulo nós vamos falar sobre batalha espiritual. E nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso inimigo, nosso adversário. E o nome dessa aula é Conhecendo o Inimigo. Sim, nós temos um inimigo e ele trabalha para que a nossa vida seja destruída. Bom, essa aula é mais sobre uma consciência da existência desse inimigo. Ele é real, existe, não é uma fantasia, mas sim uma realidade. A Bíblia diz assim que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, contra o maligno, contra o mal. Lá em 1 Pedro diz que nós devemos estar atentos, né? Devemos ser sóbrios e ter cuidado, porque o inimigo das nossas almas anda em nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, nós temos que ser conscientes acerca dessa verdade, de que nós temos um inimigo que trabalha com a intenção de nos paralisar, né? De nos tirar do propósito eterno, de nos afastar de Deus e nos levar a crer que nós podemos e nós somos alguma coisa sem Deus. Então, que nós possamos estar bem atento com relação a isso, né, acerca dessa verdade, para que não sejamos enganados. Eu gosto dessa afirmação no livro de Salmos, no capítulo 90, número 90, versículo 2, que diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é uma afirmação acerca do Criador de todas as coisas, acerca de Deus, o Pai, aquele que existe de eternidade a eternidade. Diz assim: Deus sempre existiu e sempre existirá. Ele não tem princípio nem fim. Ele é de eternidade a eternidade. Na verdade, falar que Deus existe não é muito apropriado, né? Porque a ideia de alguém que existe é uma ideia que alguém, se ele existe, é porque alguém o criou, né? A forma correta de falar sobre Deus é tratando como ele mesmo o trata, né? Ele diz que ele é. Inclusive ele falou para Moisés isso: eu sou, eu sou Deus. Ou seja, não existe ninguém além de mim. Eu não sou originado de nada, né? Eu sou de eternidade a eternidade. Até a palavra que está escrita lá em Hebreus, que diz que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe, né? Uma afirmação que existe lá no livro de Hebreus. Essa palavra, essa tradução, ela está equivocada, né? Porque no original a afirmação é diferente, né? Dando-nos a ideia de que Ele é. Não, Ele não existe, Ele é. Eu estou falando isso para que você entenda que Deus é acima de todas as coisas, mas o nosso inimigo, Satanás, o nosso adversário, ele é uma criatura, né? E ele não é como Deus, ele não é Deus, né? Ele é uma criatura limitada, né? E o nome Satanás é muitas vezes encontrado na Bíblia e ele significa adversário. O nome diabo quer dizer caluniador. Na palavra podemos encontrar outros nomes para o diabo, ou Satanás, como Abaddon, Apolion, maligno, mas também encontramos expressões como a antiga serpente, o acusador dos filhos de Deus, o enganador, a fonte de
todo mal, homicida desde o princípio, pai da mentira, príncipe da potestade do ar, sagaz, astuto, o sedutor do mundo e também tentador, né? Vale a pena nós refletirmos sobre esses nomes, né, esses títulos, porque às vezes, né, esses títulos eles falam daquilo que lhe é próprio, né, daquilo que é o caráter de Satanás. Então ele é realmente tudo isso, né? Ele é homicida desde o princípio, ele mata desde o princípio. A intenção dele é matar, é destruir, aniquilar. Ele diz também que ele é mentiroso, é o pai da mentira, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós, como filhos de Deus, né, nós somos filhos de Deus, né, como nova criatura, nós temos que refletir o caráter do Pai, né, o caráter de Deus, né? Nós não podemos de forma alguma refletir, né, o caráter do nosso adversário, o caráter do inimigo, porque quem mata é o inimigo, quem mata é o adversário, e nós temos que dar a vida para as pessoas. Então tudo que fazemos, né, tudo que realizamos tem que ter essa finalidade, gerar vida na vida das pessoas, gerar vida naqueles que está morrendo, naquele que está fraco, naquele que está desanimado, né? Então, nós devemos ser esse mecanismo que Deus utiliza, né? As pessoas, o canal que Deus utiliza, para que essa vida ela venha alcançar a vida das pessoas. E com relação à mentira, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, nós sabendo de tudo isso, né, como devemos proceder? Falando a verdade, né? A verdade liberta, né? A verdade cura, a verdade transforma. E diz também que ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o enganador, o acusador dos filhos de Deus, né? Essa expressão acusador dos filhos de Deus, ela é uma postura, né, muito viva, ainda no nosso meio, né? E é facilmente você identificar um sentimento satânico quando ele se sobrepõe em muitas ocasiões, né, através de um julgamento, né? Quando eu digo que Deus é vida, quando eu digo que Deus ele tem a finalidade de fazer você viver em todos os aspectos, né? O diabo tem a finalidade de te matar, de te condenar, né? E então nós devemos estar atentos a isso, porque muitas vezes nos tornamos acusadores dos nossos irmãos, né? Agimos como se fôssemos juiz, como conhecedor de todas as coisas, e quando nós agimos dessa forma, nós estamos querendo dizer que nós somos melhores, nós somos superiores. Então é um sentimento de superioridade que aparece e que nos leva a termos esse comportamento, né? Os filhos de Deus não exercem condenação sobre os outros. Mesmo que você veja que alguém está falhando, que alguém está errando, que alguém não está fazendo a coisa certa, você não deve condenar essa pessoa, mas pelo Espírito da graça você deve alcançar essa pessoa. Pelo Espírito do amor, pelo amor que há em você, você deve alcançar essa pessoa, dar a direção certa para essa pessoa. Talvez o que ela esteja esperando é essa luz que está em você, brilhe no seu caminho. Talvez o que ela precisa é conhecer uma pessoa que tem essa verdade que você tem. Então, não devemos viver como os filhos das trevas, né? Ele é o príncipe da potestade do ar, ele é sagaz, ele é astuto, ele é o sedutor do mundo, né? E o tentador. Bom, queridos, nós devemos ter uma convicção muito clara acerca do nosso adversário, para que não sejamos tragados pelas suas astutícias, né?
E como eu falei no começo, a Bíblia diz que não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais, né? Lutar contra as legiões. E seria bom que nós entendêssemos um pouquinho desse contexto, né, que o apóstolo Paulo está se referindo, porque o mal ele trabalha de uma forma, né, e de uma certa forma organizada, para que eles sejam bem-sucedidos nos seus intentos, né? E o que é um principado? Né? Não devemos lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados. E o que é um principado? É bom entender um pouquinho sobre isso. Bom, de acordo com a Bíblia, né, isso dentro de uma visão teológica, baseado no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 12 a 13, diz assim... Antes, deixa eu falar algo aqui. Principados é a região que está sob a autoridade de um príncipe demoníaco. Existem demônios que têm autoridade como príncipe e agem atacando nações, estados, cidades, bairros, ruas e etc. Bom, deixa eu ler para vocês o que está escrito no livro de Daniel, no capítulo 10, para você ter um pouquinho de noção e entendimento. Então me disse, Daniel capítulo 12, versículo 10, versículo 12 a 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. É que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ele está falando aqui, esse aqui é um anjo que vem para o socorro de Daniel, e ele está justificando a sua demora. Né? Por que ele demorou? Porque ele houve resistência, né? Houve resistência nas regiões celestiais, para que ele não chegasse com uma resposta, para que ele não atendesse Daniel. Bom, e o que é potestades? Não, são demônios que agem especificamente de onde há poder, como presidente, governadores, prefeitos, pastores, missionários e assim por diante. O que são dominadores deste mundo tenebroso? Dominadores deste mundo tenebroso, podemos dizer que são demônios que agem diretamente na vida das pessoas, né? Dominando-os com julgos, maldições e até possuindo-as. Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha ouvido alguns nomes populares, né? Como Tranca-Rua, Pombagira, Exus, etc. Esses são esses demônios conhecidos, esses espíritos conhecidos, são demônios inferiores, né, de categoria inferior, que agem oprimindo as pessoas, né, nos vícios, na idolatria, na prostituição, né, oprimindo para que essas pessoas continuem cativas, para que essas pessoas continuem, né, servindo o inimigo. O que são legiões? Vamos ver um pouquinho o que é legião. Legião é um termo militar que era usado pela artilharia romana para designar um grupo de 3.000 a 6.000 homens. As pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador podem ficar possuídas até por legiões de demônios. É o que diz a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, aquele exemplo do gadareno, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Podemos entender então que os inimigos das nossas vidas trabalham e são numerosos. Mesmo com um número tão grande de demônios a serviço de Satanás, o número de anjos a nosso serviço ainda é maior. Satanás levou consigo apenas 1/3 dos anjos na sua rebelião. O restante está a nosso serviço. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados a serviço, né, a favor dos que hão de herdar a salvação. Então,
nós temos que ter essa consciência de que existe um inimigo, mas temos que ter uma consciência também que nós temos um ajudador, um salvador, um libertador, um Deus que cuida de nós, né? Que não nos abandonou, que está cuidando, está nos servindo com a sua proteção. E os anjos de Deus, a Bíblia diz que ele dá ordem, Deus dá ordem a nosso respeito, né? Para que nos guardem, para que não tropecemos em alguma coisa. É o que a Bíblia diz. Então, não precisa nós pedirmos aos anjos, né, para que eles venham nos livrar. Deus é quem dá ordem a eles, para que eles nos sirvam. Queridos, Deus abençoe sua vida. Estamos com saudade de vocês. Muito em breve vamos retornar. Eu sei que vai ser um tempo muito precioso. Deus vai acrescentar muito na nossa vida, muito da sua revelação. Deus vai acrescentar muito na sua vida também, em todos os sentidos. E breve, muito em breve, e já vamos nos reunir, vamos estar juntos para que possamos falar e aprender acerca das coisas de Deus. Tá bom, querido? Vamos ficando por aqui, nosso tempo é muito curto. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração por você. Eu sei que nós estamos passando por um tempo muito difícil, né? E às vezes enfrentamos dificuldades e vamos submergindo em meio a essas dificuldades. Eu queria orar ao Senhor agora, nesse momento. Eu tenho certeza, tenho convicção que aonde você estiver, você vai ser ajudado pelo Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai estender as suas mãos e Ele vai tirar você dessa situação difícil que talvez você esteja enfrentando nessa hora, né? Talvez você esteja precisando de ajuda espiritual, né? Você não está orando, você não está meditando, você não está conseguindo estudar a palavra de Deus, está desanimado, fraco, mas pense numa coisa, você está precisando do socorro de Deus, né? E esse socorro vai vir sobre a sua vida nesse momento. Tá bom, querido? Apenas creia no seu coração. Pai Celestial, eu oro agora, eu intercedo agora, meu Deus, pela vida desse meu irmão, pela vida dessa minha irmã, que talvez esteja passando por uma luta, por uma dificuldade espiritual, que talvez esteja se sentindo oprimida nesse momento, oprimido, né, sem forças, está, Senhor, sendo tragado pelos problemas, pelas dificuldades, meu Deus, e precisa de ajuda. Pai, eu te peço agora, Pai, que o Senhor estenda as suas mãos a ele, que o Senhor envie o teu socorro a ele, que o Senhor, Pai, onde ele estiver, o Senhor toque e dê força, meu Deus, e fortaleça essa pessoa, Pai, para que ela seja levantada, para que ela seja fortalecida e ela venha caminhar, meu Deus, caminhar crendo, Pai, que a sua fé seja restabelecida. Pai, eu te peço também, meu Deus, que as suas necessidades materiais sejam supridas, Pai, porque o Senhor é aquele Deus, é o Pai que cuida dos seus filhos. Então, meu Deus, se tiver alguém desempregado, Pai, eu te peço que o Senhor abra essa porta para eles. Meu Deus, que o Senhor supra a sua necessidade, meu Deus, para que não falte o pão na sua casa, que não falte a saúde, meu Deus. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor dê a paz que está de todo entendimento a eles. Pai, abençoa o teu filho, a tua filha, meu Deus. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, até a próxima aula, em nome de Jesus.